Se você entendeu esse vídeo logo, ou você é amante de biologia, ou trabalha com biologia, ou você leu Cells at Work. Mas antes de eu dar a minha singela opinião sobre a obra inteira, eu gostaria de mostrar então a ficha técnica dela e depois a gente conversa um pouco melhor sobre ela. Cells at Work, ou Hataraku Saibou, foi escrita e desenhada por Akane Shimizu. Aqui no Brasil, a editora que ficou com os direitos foi a Panini e ela decidiu publicar do seu formato original, que é ser concluída em apenas 6 volumes. É uma história bem curtinha. Originalmente publicada entre 2015 a 2021, no Brasil ela só chegou completa entre 2022 e finalizou em 2023. O formato escolhido foi o padrão da Panini, que é 13,5, 13,7 por 20, em capa cartão, e o papel foi utilizado o off-white. Deixando um pouco vocês chocados, esse mangá teve o preço de capa de R$ 34,90 cada volume, sendo que a média de páginas é 160, 150 páginas, não sei ao certo, porque simplesmente eles resolveram não colocar números em várias das páginas, então coloquei essa média de 160 páginas. O único que excede é o volume 5, que tem um pouco mais de 200 páginas, mas o resto vai nessa média. Todos os volumes foram impressos pela Corprint e eu não vou dizer, nossa, que belo trabalho, que belíssimo, impecável, porque não foi. Me decepcionou mais uma vez. Ela tá simplesmente chegando próximo ao nível da São Francisco, isso é péssimo. Eu falo em questão de pequenos detalhes, principalmente que 3 dos 6 volumes simplesmente esqueceram de pôr aquele aviso que você não deve começar para ler do lado errado, isso no volume 3, no volume 5 e no volume 6. Acho isso um absurdo. Fora isso, na verdade, isso não é um problema da gráfica em si. Todos os volumes possuem pelo menos 1 ou 2 páginas coloridas. Como eu vou falar mais adiante, eu preferia que todo esse mangá fosse colorido. Tem um corno passando. Só que a ideia de colocar um sumário atrás da capa é muito broxante, sinceramente. Por que não colocou lá uma parte do sumário bonitinho, ou até deixava uma parte para os personagens, aí evitava aqueles balãozinhos de isso que a célula tal faz 500 vezes por capítulo, sabe? É um pouco chato para quem vai ler isso de uma forma, vai maratonar isso aqui de alguma forma. Para terminar com as minhas críticas, eu não sei como é o original e não sei se é possível ter esse tipo de coisa quando não se tem no original. Que eu vou ser chata. São os comentários do autor, da autora. Eu acho que esse tipo de obra engrandece ainda mais quando se tem o autor comentando até coisas que ele não sabia, porque a maioria desse trabalho foi feito com pesquisa de outrem, né? E eu simplesmente adoraria muito que tivesse esses comentários e até um pouco mais de extras, que teve pouquíssimos também, eu achei. Mas como eu falei, não sei se é por conta do material original, pode ser. Me diga aí nos comentários se você sabe. E esse detalhe muito legal, que até agora, se você não entendeu, são as células originais comparadas com os personagens, ficou muito, muito legal. Sinceramente, mais do que tudo, essa obra me fez pensar quanto de informação eu tenho escondido no meu cérebro que eu não lembro, porque simplesmente eu entendi o que eu estava lendo, porém eu fui recapitulando isso do que eu tinha visto na escola, e é uma coisa que eu não uso no dia a dia, mas se eu tiver que ler, eu vou entender, vou colocar essa informação para trabalhar. Mas assim, ou a minha professora foi muito boa que isso aí nunca mais saiu da minha cabeça e ela vai aparecer quando o assunto for pertinente, ou sei lá, ou era algo que me interessava muito.
olhando assim, na verdade, me parece um pouco dos dois, porque a primeira... Sabe quando a gente é criança? A primeira opção que me veio de o que eu quero ser quando crescer foi bióloga. Sempre gostei muito dessa parte, mas eu ainda nem tinha visto essa parte interna. Eu gostava da parte externa, coisas, né, de criança. Hoje eu não. Sim, não. Cada um com a sua profissão que tem que seguir e dá-lhe. Cell at Work é muito, muito divertido, tem personagens maravilhosos. É meio esquisito falar personagens, mas de fato são um tipo de personalidade diferente e que combinam com as células em si. Eu não sei. Agora, se eu vejo um glóbulo branco, ele vai ser dessa personalidade. E nada vai me tirar da cabeça isso. O mais legal de Cells at Work é que tudo foi colocado com muito carinho. Todos os capítulos, eles têm ou supervisão ou são patrocinados. Sim, tem capítulos patrocinados. Esses últimos ali, eles são patrocinados. Ou seja, eles não estão ali de brincadeira, é uma coisa séria e que funcionou muito bem para quem tá um pouco perdido nesse negócio. Para entender, é muito mais fácil você ter personagens palpáveis para entender o que está acontecendo, como acontece. Embora, principalmente os ambientes dos órgãos, se você não lembra das artérias, sabe o que cada coisinha realmente faz, talvez vá dificultar um pouco esse raciocínio, mas nada que você não entenda da história. A história ela vai ser focada nas células e não necessariamente no todo, né, do corpo humano e dos órgãos internos. Fora esse cuidado das informações que estão ditas, né, sendo passadas aí, muita coisa. E muito engraçado. É assim o time perfeito e eu não consigo mais levar células do corpo humano a sério. Todas elas são engraçadas para mim. Os capítulos não dependem necessariamente um do outro, então você pode pegar eles meio que aleatórios, porque cada um vai focar em um problema, alguma solução diferente em algum determinado ponto do corpo, enfim. Então, são capítulos que trabalham muito dependentes. Então, você pode ler, enfim, procurar um tema que você quiser, porque os capítulos têm o nome dos temas, né? E você pode ler tranquilamente. O que irrita, no caso de pegar um compilado, um encadernado, melhor dizendo, é que todas as vezes você vai ler glóbulo branco, glóbulo vermelho. O que eles fazem? Vai ser sempre a mesma informação que está escrito naquele quadradinho de informações. Célula T memória. Isso vai estar sempre escrito. Toda vez que ela aparecer pela primeira vez naquele capítulo, vai aparecer o quadradinho explicando. É bom, porque aí você lembra, assim, você memoriza muito mais fácil, porque você vai sempre ler a mesma coisa em 20, 30 capítulos. Só que chegou um tempo que eu não li mais. Era sempre a mesma coisa, então acabei pulando essas coisas. Mas isso, de certa forma, ajuda você a memorizar o que essa célula de fato faz. A verdade é que eu gostei muito do mangá e agora eu já quero com várias outras células, quero células cerebrais, quero, sei lá, qualquer coisa. DNA, ia ser muito divertido ter uma coisa assim. Tem outras 2 obras, né, relacionadas a Cells at Work,
fique bem à vontade. Até a próxima. Fui!